ele funciona de uma maneira muito simples e muito sábia. Quando a gente pensa numa ereção peniana, a gente pode imaginar que dentro desse órgão sexual masculino, nós temos um músculo liso, que é uma vasculatura que chama-se corpo cavernoso. O que é corpo cavernoso? Ele é praticamente uma musculatura lisa, um vaso que tem uma musculatura lisa que ele é capaz de se encher de sangue e ficar muito mais túrgido, aumentar mais de 20 vezes o seu tamanho. E como funciona para que essa musculatura relaxe para permitir mais sangue entrar nessa musculatura? É muito simples. Vamos imaginar que a gente pegou parte dessa vasculatura e tirou uma foto, mais ou menos, de como ele funcionaria celularmente. Então nós temos aqui um vaso sanguíneo. Em volta desse vaso nós temos o endotélio, que é a camada interna de células, e nós temos em volta que a gente chama de musculatura lisa, que é a vasculatura ou musculatura dos vasos. Isso tudo na parede do vaso. Como funcionam esse sistema? Vamos agora aumentar e dar um zoom aqui nessas células. Se a gente pegar as células do endotélio, estaria uma célula aqui, a outra célula aqui, e aqui estariam as células musculares. Células musculares estariam aqui. A gente está olhando isso no microscópio, tá? Dentro dessas células nós temos aqui L-arginina, que é um aminoácido, e que essa L-arginina vai se transformar em citrulina. E nessa transformação, a gente vai liberar uma molécula que é um gás. Essa molécula chama-se óxido nítrico. Essa molécula é um gás. Ela é um gás que ele vai ser liberado em todos os sentidos, né? 360. Então vai um pouco, aqui tem sangue, né? Aqui a gente está no vaso sanguíneo. Então essa molécula vai ser liberada para todos os sentidos, inclusive para a musculatura. Existe uma enzima que faz esse processo, óxido nítrico sintetase. Então, quando a gente tem essa musculatura e esse óxido nítrico chega nessa musculatura, o que esse óxido nítrico vai fazer? Essa é a parte mais importante. Nós temos a ativação de uma enzima, que é a guanilil ou guanilato ciclase, e essa enzima é responsável por transformar o GTP em GMP cíclico. O que eu quero dizer com esse GMP cíclico? Você não precisa decorar nenhum palavrão, mas essa molécula é a responsável por vir aqui e relaxar essa musculatura. Essa molécula vai mandar uma mensagem para essa musculatura relaxar. Essa molécula é responsável por relaxar essa musculatura. Essa molécula é a principal para a gente conseguir o relaxamento dessa musculatura. Esse vaso relaxa, esse vaso dilata e esse corpo cavernoso vai encher de sangue. E aí você vai ter ereção. Você vai ter algumas faces, são tecidos mais rígidos em voltas, que eles chegam no limite. Quando você encheu aquilo de sangue, aquela tenda fica bem rígida, aquela tenda ao redor fica bem rígida, e isso dá a rigidez peniana, isso dá, na verdade, a ereção peniana. Então essa molécula, o GMP cíclico, é a molécula-chave para que a gente tenha esse relaxamento. Ciorito famoso nas grandes cidades, ou a gente vai ter pelo menos um homem que tinha uma disfunção erétil feliz e de volta para sua vida sexual ativa. E isso faz com que a gente entenda essa molécula tão preciosa que é o óxido nítrico, que é onde tudo começou, que é uma molécula muito importante para o nosso funcionamento, tanto da nossa função erétil, quanto do nosso funcionamento do nosso corpo inteiro. O benefício do zinco, esse aí é maravilhoso, é que ele aumenta a produção dos hormônios sexuais, a testosterona e o estrogênio, além da progesterona também. A deficiência em zinco pode provocar uma deficiência nesses hormônios. Por esse motivo, o zinco é fundamental para a saúde sexual e reprodutiva. Sabemos que a mulher com baixa progesterona não vai colocar a sua gravidez adiante. A testosterona é um hormônio muito importante, principalmente para o homem, no que tange não só a questão sexual, mas também em relação ao sistema cardiovascular. O coração e os vasos sanguíneos precisam de testosterona para funcionarem bem. Não é à toa que o tecido cardíaco é um tecido que mais tem receptores para a testosterona. As células do coração, as células que revestem o endotélio vascular, as células dos vasos sanguíneos necessitam de testosterona para funcionarem bem. É por isso que os níveis de testosterona devem estar altos. Existe uma correlação entre níveis de testosterona e problemas cardiovasculares. Homens que têm infartos e AVCs têm testosterona mais baixa do que os outros homens que não têm infartos e AVCs. Os homens que têm normalmente a ereção matinal, que é um sinal de que sua testosterona está em dia, eles têm menos infartos e AVCs. Já há trabalhos científicos feitos correlacionando essas duas coisas. Então daí a importância do zinco. O zinco é um mineral masculino por excelência. Por isso é tão importante para a testosterona. Então se você está com baixa testosterona, provavelmente está deficiente em zinco e precisa cuidar disso aí. Fazer a suplementação. Segundo a Organização Mundial de Saúde, uma grande parte da população está deficiente em zinco. Isso se deve ao baixo consumo de frutas e verduras, cruas e orgânicas, e ao aumento no consumo de comidas industrializadas, que promovem a perda dos minerais pelos rins.
Além disso, problemas emocionais e afetivos também promovem a perda do zinco pelos rins. O estresse também faz isso. Lembremos que os minerais são muito mais bem absorvíveis quando eles estão na sua forma crua e orgânica. Cozinhar alimentos, mesmo os alimentos naturais, mesmo aqueles que não são industrializados, ocorre uma deformação da conformação atômica e molecular dos minerais, eles são menos absorvidos. Portanto, é necessário que você coma alimentos crus para você ter uma boa mineralização do seu corpo. E isso inclui também o zinco. Dentre os alimentos ricos em zinco, temos o grão de bico, principalmente o grão de bico germinado, as castanhas, o cacau em pó, aquele cacau puro, sem adição de produtos químicos. O espinafre também é rico em zinco. A semente de abóbora é outra fonte de zinco importante. E você tem muito zinco também no amendoim e nas amêndoas. Os cogumelos são uma excelente fonte de zinco para os vegetarianos. A beterraba e o coco também. Você não deve fazer o suplemento do zinco só zinco. Jamais. Por quê? Porque se você tomar somente o zinco, você vai promover no seu corpo uma perda de cobre. O cobre é outro mineral muito importante, que é o mineral feminino, que anda em conjunto com o zinco. Os dois têm que estar juntos. Se você dá somente zinco para o paciente, o que é que vai acontecer? Vai haver uma perda de cobre e o cobre é necessário para a sua saúde. O cobre é muito importante para construir o colágeno. Com deficiência em cobre, você vai ter deficiência em colágeno, vai envelhecer mais rápido, sua pele não vai ficar tão boa, a sua estrutura óssea vai também definhar. Então, nós não podemos perder cobre. E quando você consome somente o zinco, você perde cobre. Então tem que consumir os dois juntos. A suplementação é feita na proporção de 15 miligramas de zinco para 1 miligrama de cobre. Normalmente, por dia, são 30 miligramas de zinco quelato. Lembremos, todos os minerais precisam ser quelados, para que sejam melhor absorvidos. Então, zinco quelato e cobre quelato. O zinco quelato na dose de 30 miligramas e o cobre quelato na dose de 2 miligramas. Uma vez ao dia. É suficiente após o café da manhã ou após o almoço. E com isso você vai ter a quantidade de zinco necessária e a quantidade de cobre também suficiente para que tenha uma harmonia e um equilíbrio entre esses dois minerais. Ok? Essa era a mensagem de hoje. Observem a importância desse mineral fantástico que é o zinco. Vou fazer também um vídeo sobre o cobre para explicar também quanto o cobre é importante. Lembremos que os dois não podem ser suplementados sozinhos, tem que ser os dois juntos. E aí nós vamos ver o quanto é importante você estar em dia com os minerais. É com informações como essas que você percebe a importância do mineral para a sua saúde. Eu digo, de experiência própria, a minha vida pode ser dividida entre antes dos minerais e depois dos minerais. Eu tive muito mais saúde quando comecei a fazer a suplementação com magnésio, cromo, cobre, zinco, selênio. Tudo mudou. A saúde fica outra. Você sente rapidamente o quanto o seu corpo está agradecendo por essa suplementação. Ok? Um grande abraço para você. Que Deus possa sempre abençoar você com muita saúde, paz, alegria, felicidade. É o que eu desejo de coração. E a taurina também tem uma função muito importante que entra aí, o benefício em quadros de ansiedade. Se você já me viu falando sobre um receptor, um neurotransmissor, melhor dizendo, chamado GABA, esse neurotransmissor é o nosso neurotransmissor de calma, de inibição. Quando estamos muito ansiosos, o que queremos? Calma. Qual a função dos tranquilizantes? Acalmar. E aí entra a taurina. A taurina atua em receptores GABA, em receptores de calma. E, portanto, o uso dela em quadros ansiosos faz com que a pessoa se sinta mais calma. Esse uso, eu tenho vários pacientes que usam taurina de 500 a 1000 miligramas, cerca de 3 vezes ao dia, facilita muito a redução da agitação cerebral. E essa agitação cerebral, esse pensamento acelerado, pode acontecer tanto em quadros ansiosos quanto em quadros depressivos. Daí o benefício do uso da taurina. E por quê? Também